Ok, pessoal? Bom estar de volta com vocês, só que agora com uma aula de revisão gravada, tá certo? Vocês não vão ver aqui o meu rostinho falando, mas a voz é a minha, vocês já têm costume de ouvir ela por aí pelas aulas. Enfim, a nossa revisão de matemática financeira vai envolver esses 8 tópicos que eu listei aqui, tá bom? Então, cada um desses tópicos está colocado numa ordem bem gradativa para que vocês possam fazer assim um percurso formativo bem interessante e que ao final desses 8 tópicos aqui vocês saiam assim com uma bagagem bastante expressiva com relação à matemática financeira, tá certo? Então, vamos iniciar, por exemplo, aqui, olha, pelo primeiro tópico, que é a porcentagem geral. O que é essa porcentagem geral? O que a gente vai estar cobrando de vocês aqui com relação à porcentagem geral? Estarei cobrando de vocês que vocês deem conta de encontrar a porcentagem de qualquer valor, tá certo? Só que, assim, o estilo de avaliações da Unitins é que haja problemas muito semelhantes aos do ENAD, tá bom? Para vocês irem se acostumando, até mesmo para poderem resolver as provas do ENAD. Então, enquanto que a porcentagem, de modo geral, ela é bem simples, por exemplo, se você quiser calcular uma porcentagem, que eu vou chamar aqui uma porcentagem de P, lembrando que esse P é o valor, tá bom? É a porcentagem já calculada. Então, P é igual ao quê? A um C vezes o I, onde esse C é o valor de onde você quer retirar a porcentagem, que normalmente a gente chama isso aqui de capital, tá certo? E o I é a taxa de porcentagem que você quer tirar, tá bom? A gente chama simplesmente ela aqui de taxa, certo? Então, de certo modo, calcular a porcentagem é bem tranquilo. Suponhamos então que vamos elaborar um probleminha mais ou menos nesse sentido. Ó. Deixa eu imaginar aqui, qualquer probleminha voltado para a área de matemática financeira e para o trabalho de vocês, tá? Para a área de vocês. Então, suponha, por exemplo, que um contador está calculando aí um imposto mensal de uma empresa qualquer que vocês foram contratados e em determinado mês, por exemplo, a fatura lá ou uma nota foi de R$ 10.000. E o juro, que é calculado, o juro não, e a taxa de imposto que é cobrada lá no município, de ISS, por exemplo, é de 4%. Então, veja bem, nós poderemos ter o seguinte, o seu valor ou o seu capital trabalhado seria aqui de, vamos colocar aí R$ 10.000, certo? Tem uma nota fiscal lá de R$ 10.000 e o imposto que vai ser cobrado por essa nota é de 4%. Então, na verdade, o que nos interessa aqui? Saber quanto que é 4% de R$ 10.000, tá bom? Então, calcular a porcentagem geral é isso, seria isso. E aí poderemos dizer o seguinte, qual vai ser o valor desse imposto, tá? Veja que eu estou tentando colocar aqui bem certinho, assim, colocando os assuntos da matemática financeira dentro dos temas de contabilidade, tá bom? Então, nesse caso, seria o quê? Você pegaria os R$ 10.000 aqui e multiplicaria pela taxa, só que essa taxa em forma de decimal. 4% é 0,04, tá bom? A gente já trabalhou essa ideia na sala. Então, para vocês colocarem na fórmula, fica mais fácil desse modo aqui, transformar em decimal. Ou seja, ficaria aqui multiplicado por 4 centésimos, que é a ideia de 4%, certo? 4% é a mesma coisa que 4 centésimos. Ora, para a gente poder refletir um pouco aqui, essa ideia de multiplicação, eu vou fazer o seguinte, dar uma dica para vocês. Quando vocês estiverem multiplicando um número que tenha muitos zeros na direita por outro que tenha zeros na esquerda, esses zeros da esquerda aqui, ó,
de um dos fatores elimina a mesma quantidade de zeros da direita do outro, tá? Isso vai ajudar vocês a fazer um cálculo mais tranquilo, mais rápido. Então, na verdade, o que sobrou aqui agora? Sobrou 100 vezes 4. Ou seja, dá aqui o quê? 400. Ou seja, uma nota que tem valor de 10 mil reais, tá? O imposto de ISS é na faixa de 4%. Então, calculando 4% de 10 mil, nós teremos aqui 400 reais, certo? Então, esse é o valor que tem que estar lá na notinha de recolhimento do imposto, tá bom? Na guia de recolhimento. Então, como contador, é vocês que vão fazer esse trabalho para as empresas de vocês, tá bom? Os donos das empresas não querem saber dessa parte burocrática de calcular isso aqui. O contador faz isso, manda para a empresa vai e faz os repasses, certo? Então, a ideia é basicamente essa, é vocês calcularem porcentagem geral dentro de um problema voltado para a área de contabilidade. Bacana? Então, o primeiro tópico está aí já organizadinho. O segundo tópico, que é esse aqui, olha, aumentos percentuais ou descontos, né, percentuais, é da seguinte forma. Suponhamos que nós temos aqui qualquer valor que você vai reajustar para mais ou para menos, tá bom? Então, um reajuste ele pode ser para mais ou para menos, tá bom? E todo reajuste normalmente é feito baseado em quê? Baseado em como se diz, em uma taxa, tá certo? Em uma taxa. E essa taxa é aquilo que é a porcentagem que a gente acabou de fazer aqui. Para isso, vamos imaginar o seguinte, vamos levar outra ideia aqui para vocês. Suponha, por exemplo, que tenha uma empresa que pediu ao escritório de contabilidade, por exemplo, para poder pegar um valor de R$ 1.500 e ajustar ele em 6%, certo? Então, olha só, eu tenho aqui, por exemplo, um valor. Esse valor aqui, vamos até fazer o seguinte, vamos chamar esse valor aqui de custo, tá bom? Olha só. Então, imagina que a empresa que contratou você como contador tem uma nota de um produto que custou aqui, vamos colocar aqui R$ 2.400, certo? Ó, esse foi o custo dessa mercadoria. Aí o dono da loja diz o seguinte, olha, eu quero que vocês ampliem isso aqui para mim para uma taxa de 6%, tá bom? Então, vamos colocar aqui agora um preço de venda, tá? O preço de venda é o que vocês querem calcular. Então, vai pegar o 2.400 e fazer o que aqui? Aumentar 6%, tá bom? Então, o que a gente precisa fazer aqui? É calcular esses 6% aqui de 2.400 e jogar em cima. Bacana? Então, como é que você faz 6% de 2.400? Você vai pegar aqui a mesma ideia de porcentagem, tá bom? Porcentagem é igual a 2.400 mais, perdão, aqui, estou calculando só a porcentagem. Então, 2.400 vezes 0,06, que é o 6%, ok? Então, dois zeros da esquerda aqui dos 6 centésimos, cancelam dois zeros da direita, sobrou aqui então 24 vezes 6. Então, ficaria aqui 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Guardo 2. 6 vezes 2, 12. E 2, 14. Ou seja, o valor da porcentagem seria aqui 144. Certo? Vamos conferir para ver se ficou tudo certo. Ó, estou calculando 6% de 2.400. 6% no formato decimal está aqui. Dois zeros da esquerda do 6%.
Cancelam 2 zeros da direita, então sobrou 24 aqui, ó, vezes o 6. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Mais 2 dá 14. Pronto. Então, 6% de 2.400 dá R$ 144. Ou seja, o valor de venda desse produto, por exemplo, vai ser igual a quem? 2.400 mais 144, que nesse caso aqui vai dar R$ 2.544. Pronto, isso é que nós chamamos de aumento, tá bom? O desconto seria a mesma ideia, só que para desconto, ao invés de somar aqui, ó, a gente ia fazer o quê? Ia diminuir, tá bom? Os 6%. Aí seria 2.400 menos 6%, tá certo? Mas nesse caso aqui, é essa a ideia. Repetindo aqui a ideia, a única diferença é que vocês vão estar lendo lá um probleminha lá na avaliação e vão ter que fazer esses cálculos aqui com os dados retirados lá daquela avaliação, tá bom? Lá do problema. Beleza. Então, com relação a aumento ou desconto, de forma assim fundamental, é isso aqui, tá bom? A gente calcula o tanto de aumento que vai ter no produto e depois junta com o valor inicial. Esse é o caminho que nós chamamos de caminho fundamental, caminho básico, ok? Agora vejamos, por exemplo, o terceiro tópico aqui da nossa revisão, que é fator de reajuste. O que significa esse fator de reajuste? Eu quero que vocês entendam muito bem esse fator de reajuste, porque ele é, na verdade, a mesma coisa que nós fizemos aqui no item 2, só que de maneira mais rápida, tá bom? Mais direta, sem muito rodeio, sem fazer muitos cálculos. Olha só, vamos pensar um pouquinho. O que é o fator de reajuste? Suponha o seguinte, que eu tenha, assim, vou chamar de V o preço de venda, tá bom? Vou chamar assim, V é o preço de venda do produto. O preço de venda é igual ao preço que foi comprado, tá bom? Deixa eu chamar aqui de C. É o preço de custo mais um determinado valor de ajuste, tá bom? Ou a margem de lucro que vocês queiram calcular. Tá bom? Então eu vou colocar aqui o lucro, L de lucro, tá bom? Então o valor da venda é o valor do custo mais o lucro que você deseja. Esse lucro aqui, normalmente, ele é uma porcentagem em cima do valor de custo, tá bom? É uma porcentagem do valor do custo. Se é uma porcentagem do valor do custo, o que eu posso fazer? Eu posso trocar esse L, tá bom? Ficaria assim. O preço de venda é o custo mais uma porcentagem desse custo. E como é que eu calculo a porcentagem do custo? Fazendo esse processo aqui, ó, certo? De C vezes I, onde I é a taxa, certo? Então, o valor de venda é esse, é o custo mais uma porcentagem em cima do custo, ok? Então, o que a gente precisa fazer agora? Só perceber que o custo está nas duas parcelas aqui e ele pode ficar aparecendo uma única vez. Então, o valor de venda seria, por exemplo, coloco o C em evidência aqui, ó. Aí, dessa parcela C, a gente precisa entender que aqui é um C, certo? E se eu tirei o C daqui, para a evidência, fica só o 1, tá bom? Seria C dividido por C, dá 1. Mais quem? C vezes I dividido por C, sobra só I. Ou seja, olha o que acontece. Se eu tenho um valor do custo de alguma coisa e eu quero encontrar o valor de venda a partir de uma taxa, de uma porcentagem,
basta que a gente multiplique esse custo pelo fator de ajuste, que nós chamamos de 1 mais I. Tá ok? Então, esse 1 mais I, a gente chama o quê? De fator de ajuste. Certo? Ou fator multiplicativo. Que, na verdade, é essa ideia. Se é fator, já significa isso aqui, tá bom? É redundante essa palavra multiplicativo aqui, mas é porque, às vezes, precisa enfatizar essa ideia de que o fator é multiplicativo. Tá ok? Pronto. Isso aqui já nos dá diretamente a ideia do valor de venda de um produto a partir de uma taxa de reajuste. Por exemplo, eu tenho aqui aquele mesmo produto que custava R$ 2.400 agora há pouco, que nós fizemos no item 2, tá bom? Então, suponha o seguinte, eu tenho aqui um produto que foi comprado por R$ 2.400, o proprietário aí do produto que vai vender, ele quer ter aí uma margem de lucro líquido aí de 6%, tá bom? Então, qual vai ser o novo valor desse produto? Poderemos usar essa expressão já aqui direto, ó, tá? Essa expressão aqui. Então, vamos combinar de fazer assim, ó. O valor de venda vai ser o valor de compra multiplicado por 1 mais I. Eu agora conheço o valor de compra e o valor da taxa. Ou seja, o valor de compra é 2.400, o valor da taxa é 6%, então seria 6 centésimos aqui, certo? Somando 1 mais 6 centésimos, eu vou ter aqui 2.400 vezes 1,06, certo? Olha o que é interessante. Esse valorzinho aqui, ó, esse carinha aqui, é o nosso fator multiplicativo que ajusta o 2.400 para um aumento de 6%, certo? Então, se você for multiplicar isso daí, você vai já encontrar o valor de venda desse produto. Vamos fazer a continha bem aqui de um ladinho. 2.400. Onde é que eu vou fazer? Vou fazer aqui de vermelho, que aí fica bom para a gente entender depois. 2.400 vezes 1,06. 6 vezes 0, 0, 0 aqui. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 2, 12. Com 2, 14. 0 vezes tudo aquilo ali dá 0, 0, 0, 0, 0. 1 vezes aquilo ali dá aquilo mesmo. Então, 400. Ó. Então, soma aqui 0, 0, 4, 4, 5, 2. Ó. Tenho 2 algarismos depois da vírgula. Eu venho aqui e coloco 2 algarismos depois da vírgula. Organizo aqui pelas ordens. Então, ficou 2.544. R$ 2.544. O mesmo valor que nós tínhamos encontrado ali agora há pouco, fazendo 2 cálculos, né? Calculando a porcentagem e depois juntando com o valor inicial, tá certo? Então, nessa ideia aqui do fator de reajuste, eu quero mostrar para vocês que dá para vocês conseguirem calcular mais rápido o valor final de um reajuste, tá certo? O valor de venda, por exemplo, de um produto que tinha já conhecidos um valor inicial, multiplicando por um fator que a gente chama de fator de ajuste, que é o U mais o I, certo? Então, aqui, fica aqui a dica para vocês. Não precisa calcular a porcentagem primeiro, para depois somar com o valor inicial, para vocês saberem o valor ajustado. Embora esse processo funcione muito bem e chega no resultado tranquilamente, mas para o nível que vocês já estão universitários, a gente imagina que vocês queiram ir por um caminho um pouquinho mais elaborado, mais interessante, tá bom? Então,
falamos aqui de fator de ajuste, vocês devem lembrar sempre que esse fator aqui é quem? É o fator 1 mais o I, tá bom? Se for para aumento, ou ele vai ser 1 menos I se for para desconto. Bacana? Então, é nesse sentido. E ele é chamado de fator justamente porque multiplica o valor original que vocês estão querendo ajustar. Combinado? Pois sim. Falando depois de fator, nosso próximo tópico aqui é juros simples. Veja só, juros simples, bem comum, bem bacana para se trabalhar. Vamos imaginar então o seguinte, que nós temos aqui, olha, vamos pegar, fazer uma tabelinha bem aqui, bem bonitinha, para dar uma margem aqui, uma ideia de tempo, tá bom? Vou tentar fazer uma tabelinha bem rústica mesmo aqui, não se preocupe com a beleza não, tá bom? Vamos só nos preocupar mesmo aqui com o significado e com o poder que ela vai nos ajudar aqui com nossos resultados. Imagina que essa primeira coluna, a primeira linha aqui é a linha do tempo, tá bom? Então, eu vou chamar aqui de tempo. E aqui é o valor do montante. Tempo e montante são duas variáveis bastante legais aqui do juros simples. Suponha o seguinte, que no mês zero, olha só, no início da contagem dos tempos, no tempo zero, você tem aqui R$ 300, tá ok? Olha só, você tem R$ 300 e você quer fazer aqui um cálculo de montante quando uma taxa de juro for, por exemplo, de 5%. Vamos colocar aqui uma taxinha redondinha que fica fácil de fazer e fácil de entender. Mas o que se faz para uma taxa redondinha de 5%, faz para uma de 3, uma de 2, uma de 5, uma de 10, tanto faz. Lembrando que essa taxa de juros de 5%, deixa eu colocar ela mais ali em cima para não poder ficar muito aqui soberbada. Vou colocar ela aqui em cima. Então, a taxinha de juro é de 5%. Significa que ela é 0,05 em decimal. Tá bom? Aí vamos caminhar ao longo do tempo. O tempo sempre vai assim, ó, para frente. Vamos pegar o seu dinheiro aqui, que era 300, e levar ele para o futuro. Tá ok? Para frente. Então, eu vou colocar aqui. Vamos levar ele para o futuro. Um mês depois, ou um período depois, que você reajustou ele em 5%, de cada um desses 100, desses 300 aqui, você vai ter 5%. Então, de 300, você teria 15, certo? Então, o seu juro era de 15% e o seu montante aqui agora, nesse mês, depois do primeiro mês, vai ser de 315, certo? Por quê? Porque no primeiro mês, tá bom? No primeiro período, colocar assim, no primeiro período, o juro foi de R$ 15, que é o mesmo que 5%, tá? A gente pegou 0,05, multiplicou por 300, dá 15. Beleza. No segundo período, o que acontece com juros simples é que é o mesmo juro, certo? Então, o mesmo juro vai incidir no segundo mês, porque o juro é calculado sempre aqui sobre esse valorzinho inicial, tá? Então, essa é a característica fundamental do juro simples. O juro é calculado em cima do primeiro valor. Portanto, no segundo mês, o montante agora vai ser de R$ 330, porque juntou mais uma vez aqui o juro. No terceiro mês, ou no terceiro período, acumula-se mais R$ 15, ou seja, o montante agora é de 345. E creio que você já deve ter percebido que no quarto mês
eu acumulo mais R$ 15, então passa a ser 360. No quinto mês, mais 15, e assim por diante. Então, quando chegar aqui no período de tempo T ou N, tá? Eu vou colocar aqui N, o que vai acontecer? Esse meu valor aqui do capital inicial, ele aumentou N vezes 15. Creio que você vai perceber isso daí, ó. Então, para o primeiro mês, aumentou 1,15. Para o segundo mês, aumentou 2,15. Para o terceiro mês, aumentou 3,15. E assim por diante. Tá? Então, no mês N, aumenta aqui 15 N's. Ou seja, para cada mês desses que estão aqui em cima, vai multiplicar por quem? Por um valor de 15, porque o juro é de 15 reais a cada mês, certo? Enfim, podemos até dizer o seguinte, que existe uma relação crescente de uma função com os juros simples. E como seria essa função? Seria mais ou menos dizer o seguinte, que o montante, olha só, o montante ele é igual a quem? O valor inicial, né, que é o capital inicial, que era esse 300 aqui, ó, que a gente tinha no mês zero, no período zero, tá bom? E a cada mês, o que, que vai acontecendo? Vai aumentando 15 reais aqui nesse caso, que seria os 5%, certo? Que seria os 5%. Mas esse 5%, ele é calculado assim, olha. Ele é pegado o C vezes o I. Tá vendo? Esse 5% é isso aqui. Como a cada mês ele aumenta um pouquinho, a cada mês o mesmo juro vai incidindo sobre o capital inicial, então a gente coloca aqui, ó, esse N bem aqui, ó, certo? Então o N é o tempo que vai multiplicando essa porcentagemzinha aqui. Nesse nosso caso, esse C vezes I representa aqui, no nosso caso, o juro, tá bom? Que seria ali o 15 reais. Ou seja, poderíamos dizer assim que a função que retrata a evolução desse montante seria 300 mais 15 N's, ou 15T. Vou colocar o N aqui porque já iniciei com N, tá bom? Ó, essa expressão aqui, a gente chama ela de expressão de primeiro grau, tá bom? É uma variável que está no primeiro grau. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é muito importante, às vezes, os escritórios de contabilidade querem fazer previsões de quanto de dinheiro que vai ter em determinado tempo, e aí a função do primeiro grau é perfeita para vocês fazerem essas previsões do juro simples, tá bom? Olha como ficaria isso daqui. Esse juro simples, que é tão fácil de calcular, tão tranquilo de calcular, ele pode ser agora representado graficamente, certo? Vamos tentar fazer aqui uma análise bem bacana. A análise gráfica seria mais ou menos a seguinte: vocês vão tentar colocar aqui em dois eixos horizontais, em um eixo horizontal e um vertical, essas grandezas. Por exemplo, aqui na grandeza, no eixo horizontal, eu vou colocar o N, que seria o tempo, tá? Aqui na grandeza vertical, eu vou colocar aqui o montante. Ó, vem aqui, o montante. Suponha que em determinado momento aqui, a gente tinha o valor do montante inicial, que era acima do zero um pouquinho. Né? Sempre tem que ser algum valor acima do zero. Então, nesse caso, o nosso valor inicial era R$ 300. Esse valor aqui que nós temos no tempo zero. R$ 300. No tempo zero aqui, tá vendo? Ó, tempo zero. Passou um tempo depois, esse tempo aqui seria o primeiro mês, tá bom? Poderia dizer assim. Então, o que acontece? Depois de
um mês, esse meu valor, já que estava R$ 300, ele passou aqui agora para quem? Passou para 315, tá? Porque ajuntou o jurinho dele aí de um mês. Então, começou aqui, ó, com 300, agora no primeiro mês está com 315. No segundo mês aqui, eu vou ter ele agora aqui com quem? Com 330, certo? E o que vocês vão percebendo aqui é que vai ter. Não olhe muito para minha retina, não, que aqui não está ficando tão bonitinho. Mas eu creio que vocês vão percebendo um determinado alinhamento desses pontos que vão se formando aqui quando a linha do tempo cruza com a linha do montante, tá? Bem aqui, olha. Só mais um mesinho, por exemplo, no terceiro período, aqui o terceiro mês, o montante já vai passar aqui para 345. E a gente já vai tendo aquela percepção de que a cada mês, o que vai acontecendo com o montante? Ele vai acumulando R$ 15, certo? A cada mês ele vai acumulando R$ 15. E esse acúmulo é justamente esse coeficiente angular aqui, ó, tá, que está multiplicando a nossa variável, tá bom? Então, o gráfico que liga todos esses pontos aqui que vai se formando é uma reta, tá bom? Que não ficou muito retinho, mas a ideia é essa de fazer uma reta aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma retinha bem aqui com essa ferramenta da régua. Vamos ver aqui, vamos tentar fazer ela aqui e girar ela. Ops. Fazer um desenho bem bacana para ficar alinhado aqui, né? Ó, esse é, olha, essa é a ideia do gráfico do juro simples, tá bom? Os pontos aqui vão formando sempre uma reta. Essa reta, a gente diz que ela é uma quê? Uma função, olha só, se ligue nisso aqui. Ela é uma função linear, tá ok? Função linear é a mesma coisa que dizer aquela velha chamada função do primeiro grau, tá ok? Ó, então, o juros simples, a característica dele é que a sua representação gráfica é uma função do primeiro grau. Bacana? Então é isso. Eu quero que vocês façam essa ligação do contexto de juros simples com o contexto de função linear. Tá certo? Vai valer muito a pena vocês estudarem essa ideia. Então, pegue esse primeiro momento que eu estou deixando aqui com vocês e aprofunde isso aí, veja outros vídeos, outros professores aí na rede ensinando, tá bom? A relação de juros simples com a função de primeiro grau, porque vai ser muito importante. Combinado? Bem, então essa é a ideia de juros simples. Já falamos de como se calcula o juros simples e relacionamos ele aqui com a função de primeiro grau. Vamos ao nosso próximo tópico agora. Esse nosso próximo tópico é a ideia de juro composto, certo? Então, o que é esse juro composto? É o juro um pouquinho mais elaborado e praticado do que o juro simples. Por quê? Qual é a diferença do juro composto para o juro simples? Como nós destacamos nas aulas, falamos o quê? Que o juro composto, ele é aquela ideia de comercial, né? Não um juro de amigo. O juro simples é um juro de amigo, que você vai lá e fala, rapaz, eu estou precisando de um dinheiro aqui, eu não estou tendo, estou aperreado, e você tem um dinheirinho aí, me empresta, eu lhe pago aí a 5% por mês, no jurinho simples, só para poder não desvalorizar o seu dinheiro e manter nossa amizade através da sua bondade. Né? Esse é o juro simples, juro de amigo. O juro composto não, o juro composto é um juro que é mais comercial, ele é o mais praticado hoje no mundo, e vamos falar um pouco sobre ele. Então, o que é o nosso juro composto? Vamos imaginar aqui que você tenha um capital qualquer
nós simplesmente vamos chamar ele aqui de C, tá? De capital. É uma variável que vai representar um valor qualquer. E você vai trabalhar com esse capital aí durante um tempo. Agora eu vou chamar o tempo de T mesmo, tá bom? Para poder caracterizar bem. O tempo T e uma taxa de juro que vamos chamar de I. Então, a taxa I. Esse capital, influenciado pela taxa I durante um tempo T, vai gerar um negocinho que nós chamamos de montante. Tá? Então, esse montante é o resultado da taxa I durante o tempo T no capital C. E esse montante ele é bem interessante a maneira de se calcular ele. Então, suponha não, você já sabe que para você ir ajustando um valor ao longo do tempo, você vai acrescentando determinada porcentagem desse mesmo valor em cima dele mesmo. A gente poderia fazer assim, se fosse para deduzir a fórmula do montante, você diria o seguinte, que é o capital inicial mais uma porcentagem dele mesmo aqui, certo? Então, essa expressão aqui seria a expressão do montante no primeiro período, no primeiro mês. No segundo mês, o que acontece? Você já teria como valor inicial esse aqui, ó, certo? Que seria o C mais C vezes I mais quem? Mais outro C vezes I. Mas só que agora, quem é o meu C? O meu capital inicial seria esse conjuntão todinho aqui, ó. Então, seria assim, olha. C mais CI vezes I. Tá vendo? Porque a taxa agora vai incidir em cima do valor que estava no mês anterior. Isso aqui, vamos falar aqui, ó. Isso aqui é no primeiro período. Ó, no primeiro período. Isso aqui seria no segundo período. E no terceiro período, tudo isso que nós já temos aqui, olha, seria o capital inicial para calcular o valor do montante no terceiro período, certo? Bem, mas como a gente já sabe daquela ideia do fator de reajuste que nós falamos aqui no item 3 da nossa revisão, não precisamos calcular, levar o nosso cálculo de um modo tão difícil assim, ou de um modo tão complicado de compreender, sendo que já podemos tratar da ideia do reajuste. Por exemplo, ó, deixa eu ajudar vocês a entenderem essa ideia. Eu vou chamar assim de M1, o montante no mês 1, M2, o montante no mês 2, M3, o montante no mês 3 e MT, o montante no mês T qualquer, ok? Só para vocês perceberem que tem uma relação bastante legal e lógica. No primeiro mês, eu tenho aqui o meu capital, que vai ser reajustado a I%. Então, o fator de reajuste é 1 mais I. Certo? Pronto. No segundo mês, o capital inicial já vai ser esse aqui, que era o que finalizou o primeiro mês. Então, vai ser o capital vezes 1 mais I, só que ajustado no segundo mês, ou seja, capitalizado no segundo mês. Então, vou capitalizar ele mais uma vez, que seria multiplicar ele por 1 mais I novamente. No terceiro mês, eu pego esse valor que já está aqui no segundo mês, ó, ele vai ser a minha base para o cálculo do terceiro mês. Então, seria 1 mais I vezes 1 mais I. E capitalizando o terceiro mês, multiplicaria por 1 mais I novamente. Dá para perceber que a única coisa que vai acontecer aqui de mês a mês é que vai ter um fator 1 mais I multiplicando os que já tinham nos meses anteriores. Tá? Só que
Essa expressão aqui, ó, 1 mais i vezes 1 mais i vezes 1 mais i, t vezes, significa que é um produto de potência de bases iguais. Então, seria c vezes 1 mais i elevado a t. Olha, então, nesse caso, a gente monta a nossa expressão algébrica do montante como sendo o seu capital vezes 1 mais i elevado a t. Ó. Então, seria o capital vezes o fator de ajuste, 1 mais i, elevado ao t. Aqui está a nossa fórmula de calcular o juro. Certo? O juro composto. Bacana? Então, é isso aqui que a gente precisa que vocês se organizem e entendam. Ó, a partir dessa ideia de entender como é que é a fórmula do juro composto, a expressão algébrica do juro composto, aí é só mesmo utilizar ela na resolução de problemas, tá certo? Só utilizar ela na resolução de problemas. Então vamos imaginar um probleminha qualquer aqui que ajude você a entender melhor essa ideia. Deixa eu encontrar aqui um probleminha de juro composto. Bom, vamos imaginar, por exemplo, que você tem aqui 7.000 reais. Olha só. Vamos capitalizar esse negócio aqui. Suponha que você tem aqui um capital de 7.000 reais. E o que você quer fazer com ele? Você quer investir ele. E no momento os bancos estão pagando aí, por exemplo, 1,5%. Olha, 1,5% ao mês. Você fala assim, não, eu quero investir o meu dinheiro, vou investir por 10 meses, certo? Então, você vai investir lá ele por 10 meses. E quer saber, ao final desses 10 meses, quanto é que você vai ter direito de pegar de volta quando finalizar esse período de 10 meses. Então, isso daí seria simplesmente um cálculo de montante, certo? Então, montante vai ser igual aqui o quê? Os seus 7.000 ajustado pelo fator de ajuste, que seria 1 mais i. Lembrando só que esse 1,5% ele é 0,0015. Perdão, passei um zero aqui. 0,015. É isso daqui. Bom? 0,015. Aqui na minha formulazinha, eu vou colocar desse jeitinho aí. Tá? 0,015. Isso é o decimal que representa 1,5%. Elevado ao tempo, só que o tempo agora são 10 meses. Então fica assim. Então o montante vai ser igual a quem? 7.000. Vamos agora resolver o que está dentro dos parênteses aqui. Vezes 1,015 elevado a 10. Bem, aqui vai ficar uma coisa importante para vocês, que seria o seguinte, vocês poderão usar a calculadora na hora de fazer a avaliação, mas esses passos aqui, esses registros, é importante que vocês mencionem eles, porque vai evitar vocês de errarem algum passo, tá bom? Então, não vai fazendo só de cabeça na calculadora, não. Vai registrando para vocês não se perderem, tá bom? Aí, agora, como é que fica esse resultado aqui se você for usar a calculadora? Resolve primeiro essa potência aqui, tá certo? E depois multiplica por 7.000, se for numa calculadora simples, né? Se não for numa calculadora simples, for numa calculadora científica, vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui uma calculadorinha para nós nos ajudarmos. Eu vou digitar aqui os 7.000, ó. 7.000 vezes, vou abrir um parêntese para escrever 1,015, vou fechar os parênteses,
Observa aqui que fechou na calculadora, tá vendo? Elevado é aqui, ó, esse x elevado a y. Elevado, aí quando eu clico essa tecla, a tela ali vai me mostrar esse chapeuzinho do vovô aqui, tá ok? Elevado a 10. Olha lá como é que fica. E aí eu vou apertar o igual aqui, ó. Veja, vale muito a pena vocês observarem isso aqui. Como é que fica? Ó? 7.000 vezes 1,015 elevado a 10. É o chapeuzinho do vovô. E olha o resultado que deu aqui, 8.123,78. Pronto, é isso que me interessa. 8.123,78. Vou colocar aqui, ó. 8.123,78. Pronto. Esse é o montante que a gente vai poder trabalhar com a ideia de juro composto. Você aplica 7.000 a 1,5% ao mês. Daqui 10 meses você vai poder resgatar R$ 8.123,78. Bacana? Vale muito a pena lembrar que em problemas com essas expressões algébricas, vocês podem ser pedidos para calcular qualquer uma dessas variáveis, tá certo? Qualquer uma das variáveis pode ser pedidas para vocês. Pode ser pedido montante, que foi esse o caso, pode ser pedido o capital inicial, pode ser pedido a taxa, pode ser pedido o tempo, tá certo? Então, vocês vão ter que se acostumar a fazer esses tipos de cálculo. Vamos fazer aqui um outro, não é nenhum outro, mas vamos pegar esse mesmo exemplo aqui e calcularmos o tempo, tá bom? Que é o que vai dar mais trabalho para vocês, eu imagino que seja esse. Vou imaginar o seguinte, ó. Vamos mudar aqui a enquete do nosso problema. Você tem R$ 7.000 a uma taxa de 1,5% ao mês e você quer saber, por exemplo, quanto tempo você vai querer colocar, vai precisar colocar esse valor aí investido para que você, por exemplo, vamos dizer aqui, para que você triplique esse valor. Você quer. Deixa eu aumentar aqui essa taxa, porque aí vai nos ajudar a visualizar melhor. Vou colocar uma taxa aqui, por exemplo, de 5%, tá bom? 5% ao mês. Então tá. Vamos relacionar o problema aqui novamente. Olha, você tem um capital de R$ 7.000 a uma taxa de juros de 5% ao mês. Você quer descobrir quanto tempo que ele precisa ficar aplicado para você triplicar o seu valor inicial. Ou seja, triplicar ele seria, se ele está 7.000 aqui, você pegar um montante de 21.000, certo? Olha que o problema é bem interessante. Nós temos aqui, repetir os dados e o problema. Você tem R$ 7.000, encontrou um investimento aí que paga para você 5% ao mês, e você fala assim, poxa vida, isso aqui é uma oportunidade que eu não posso perder. Então eu estou com um projeto aí de daqui a algum tempo comprar aí um lote, comprar aí uma motocicleta, e eu quero triplicar o meu valor. Eu tenho 7.000 hoje e quero triplicar ele. Por quanto tempo eu devo deixar o meu dinheiro investido para que isso seja possível? Aí então a gente vai ter que pensar na ideia do juro composto, certo? Então vamos lá. Então ficaria mais ou menos o seguinte: montante é igual capital inicial vezes 1 mais i elevado a t. Lembrando que agora o nosso foco é achar o tempo. O montante já temos, que era 21.000. Então vou colocar aqui 21.000. O capital inicial também já tenho, que é 7.000.
vezes 1 mais a taxa eu também já tenho, que é 5%, então é 0,05 elevado a t, certo? Bom, a ideia aqui seria a seguinte, esse fator que está multiplicando aqui, o 7.000, pode vir para o outro lado dividindo. Então, ficaria assim, 21.000 dividido por 7.000 é igual, aí sobra do lado direito isso aqui, ó, 1 mais 0,05 dá 1,05, tá vendo? Elevado a quem? A t. Olha, 21.000 dividido por 7.000 vai nos dar aí 3, né? Ou seja, 3 é igual a 1,05 elevado a t. Pronto. Chegamos numa equação exponencial. Ela recebe esse nome porque a variável t está no expoente. Então, ela é uma equação exponencial. E nesse caso, a gente só consegue progredir, só conseguimos avançar se partirmos para a ideia de usar logaritmos, tá bom? Então, a gente vai usar essa ideia de logaritmos, aplicando logaritmo dos dois lados dessa igualdade aqui, ó, tá bom? O que é aplicar logaritmo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Aplicar logaritmo, para vocês não esquecerem, tá bem? Eu vou fazer a operação de logaritmo dos dois lados da igualdade, porque vale fazer isso. Então, ficaria assim, logaritmo de 3 é igual ao logaritmo de 1,05 elevado a t. Aí aqui agora eu vou aplicar a propriedade dos logaritmos. Essa propriedade diz que esse expoente t, ele desce do expoente e vem multiplicando o logaritmo da base. Ou seja, ficaria assim, ó, logaritmo de 3 é igual a t vezes o logaritmo de 1,05. Olha, esse expoente aqui que nós tínhamos, ó, o t estava aqui no expoente, tá vendo? Pela propriedade do logaritmo, esse expoente faz assim, ele escorrega, tá bom? Ele escorrega e vem para cá multiplicar o logaritmo, tá bem? Por isso que ele apareceu aqui, ó. Ele sai do expoente e vem para a base, multiplicando aqui. Essa é uma propriedade válida, tá bom? Agora veja só, o t, que era expoente, passou a ser base, passou a ser um fator. E todo esse outro fator que está em logaritmo vai vir dividindo o outro lado. Ou seja, a gente consegue deixar o t assim. Então, t, que era o que estava, que é esse fator aqui, olha, vai ser igual o logaritmo de 3 dividido pelo logaritmo de 1,05, tá? Olha só, você já sabe resolver igualdades aí, sabe que essa expressão, esse modelo de fazer é válido. Agora, o que nós precisamos aqui? Simplesmente encontrar esses logaritmos. Nesse caso, a gente não está querendo que vocês saibam de cor o logaritmo de qualquer número, de modo algum. A gente quer saber se vocês sabem manipular a expressão do juro composto, inclusive quando for necessário usar logaritmos. Então, eu vou fazer uso aqui agora novamente da nossa calculadorinha para podermos encontrar esses logaritmos, tá bem? Então, ficaria mais ou menos assim. Vamos zerar tudo aqui. Tem a função aqui chamada de logaritmo. Essa aqui, ó, log, tá vendo? Então, deixa eu ver como é que essa função funciona aqui. Essa calculadora funciona. Log, não é assim que fala. Eu digito primeiro o valor, depois aperto o log. Eu quero encontrar o logaritmo de 3, então aperto 3 e depois aperto o log, logaritmo. Olha como ela escreve aqui para mim, ó, log de 3, que era mais ou menos como nós tínhamos aqui, ó. Vale o quê? 0,4771. Então, vou colocar aqui, ó, 0,4771. Vamos dividir agora pelo logaritmo de 1,05. Vamos calcular agora o logaritmo de 1,05. Limpar tudo aqui. 1,05
o logaritmo dele. Olha, dá 0,0211. Vou colocar aqui, 0,0211. 0,0211. E vamos fazer essa divisão, tá certo? Vamos dividir para ver quanto é que vai dar. Fazendo agora a divisão. 0,4771, 0,4771 dividido por 0,0211. 0,0211. Passou um ali, né? Pronto. Apertando o igual agora, a gente vai ter aqui, ó, 22,6. Ou seja, deixa eu colocar até de vermelho aqui. 22,6. Quer dizer o quê? Que se a minha taxa está aqui ao mês, o meu tempo também vai ser em meses. Ou seja, eu vou precisar de 22,6 meses para que a gente triplique esses 7 mil. Para ele passar de 7 mil para 21 mil, a uma taxa de 5% ao mês. Arredondando isso daqui, podemos dizer assim, que o tempo necessário seria aproximadamente de 23 meses, tá? Olha aí. Então é um cálculo muito bonito, é uma ideia bem bacana, muito chique mesmo. No ensino médio, não costumamos muito colocar problemas do tempo, né, para os meninos calcularem, mas vocês estão em nível superior, então precisa avançar um pouquinho mais, tá bom? E aqui está a maneira como se calcula o tempo em juro composto, tá bom? Vejam esse vídeo quanto vocês precisarem, vejam novamente com outras pessoas, com outros professores, mas aprendam como faz, tá bom? Para calcular o tempo aqui em problemas de juro composto. E desse modo terminamos aí essa nossa revisão do juro composto, que é o tópico 5. Faltando então agora, ou melhor, passando agora para o tópico 6, que são as taxas nominal, proporcional e efetiva. Tá bom? Essas taxas nominal, proporcional e efetiva, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar elas para o finalzinho, porque acabamos de falar de juro composto, então vamos falar do inverso do juro, tá bom? Depois a gente fecha com a taxa. Vamos falar da ideia de descontos, tá bom? Desconto simples e desconto racional, que seria a mesma ideia do desconto do juro composto, tá bom? O que eu falei na sala, nas nossas aulas? Que o desconto comercial, ele não é aquele desconto de amigo, tá bom? Não é aquele desconto que você vai lá na loja, a camisa custa R$ 53 e você diz assim, me dá um desconto? Ele fala, tá bom, vou fazer por 50 para você. Tirou R$ 3 ali, assim, aleatório, né? Sem muita preocupação de cálculo. Esse desconto que nós estamos falando aqui é desconto documental, tá bom? Ou seja, aquele desconto dado em um documento que você tinha em uma promissória, em um cheque, em um título qualquer, que iria vencer lá no futuro, em algum tempo lá no futuro, e você quer descontar ele um pouquinho antes, por algum motivo, então o banco lá, ou a operadora de câmbio, vai fazer esses cálculos de desconto para vocês, tá bom? Vamos falar então aqui do juro do desconto simples, que é a ideia oposta do juro simples, tá bom? Então, vou até colocar aqui, desconto simples é oposto a quem? Ao juro simples. Certo? Então, falar de desconto simples é falar de juro simples. É o que é oposto ao juro simples. Então, a gente viu que o juro seria o quê? Você pegar um capital aqui, inicial, e a cada mês você somar essa parcela aqui, CI, né, que seria uma porcentagem em cima do capital. Então, eu vou somar aqui várias parcelinhas dessa porcentagem, C vezes I,
que seria a ideia do juros simples. Olha só. Então, suponha que você iniciou o seu trabalho aqui, o seu investimento com capital C, tá bom? E ao longo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, deixa eu até colocar aqui, ao longo de 6 meses, é diferente aqui, ó. Esse é o período de 6 meses. Tá bom? Por que eu sei que é 6 meses? Porque eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas iguais de uma porcentagem do capital. Então, eu poderia dizer o seguinte, que esse período aqui foi de 6 meses. No final desses 6 meses, o que acontece? Esse montante que você tinha seria calculado como? Juntando todas essas parcelas, tá vendo? Então, se você juntar todas essas parcelas, vai perceber que o fator C está em todas. Então, eu vou colocar ele aqui em evidência, C. O fator, na primeira parcela, aqui só tem o fator C. Então, aqui na primeira parte aqui vai ter o fator 1, tá bom? Nas outras parcelas é o C vezes I, C vezes I. Então, eu tirei o C, vai ficar só o I multiplicado pelo tanto de vezes que a parcela está se repetindo, que nesse caso aí seria 6, tá bom? Vou chamar aqui só de T, tá bom? Para ficar um tempo melhor. T meses. Então, seria T vezes I. E aqui seria a maneira de calcularmos esse nosso montante, tá bom? Seria o capital inicial vezes 1 mais T vezes I. Pronto. Se a taxa I for conhecida e o tempo conhecido, e você sabe que no final dos 6 meses você pagaria esse montante, ou receberia esse montante, né, se fosse o caso de você ter emprestado, suponha que ao final do processo, ou melhor, perdão, antes do final do processo, a gente tem uma necessidade de interromper essa negociação. Por exemplo, aqui, ó, vamos pensar o seguinte: você combinou ali, ó, você combinou um capital C por um tempo T a uma taxa I, certo? Nesse caso, o tempo era de 6 meses. Mas quando chegou aos 3 meses, depois de 3 meses, ó, então o capital C, o tempo foi agora 3 meses, a taxa é a mesma taxa I. Quando chegou em 3 meses, a outra parte falou assim: não, eu quero liquidar essa dívida aí, eu quero descontar esse cheque que era só para daqui 6 meses, eu quero descontar ele agora, por exemplo. Então, quer dizer o seguinte, que esses 3 meses aqui que passaram, o juro vai se juntar com o capital inicial, certo? Mas esses três últimos ajustes aqui não vão acontecer. Por quê? Porque você quis ou alguém precisou interromper o processo de capitalização para descontar esse documento. Então, essa parte que falta aqui que a gente chama de quê? De desconto simples, tá? Essa é a ideia de desconto simples. Isso, então, por isso que a gente diz que o desconto simples é o oposto do juro simples, porque ele simplesmente vai retirar os juros que iria incidir no capital inicial, caso o tempo fosse totalmente usado como no acordo inicial, tá bom? Vamos transformar isso aqui agora em exemplos numéricos. Vamos ver tudo isso que nós falamos aqui em exemplos numéricos, tá bom? Vou apagar isso aqui. Bom, vamos pensar o seguinte. Eu tenho aqui uma nota
Então, vou colocar aqui um cheque, tá bom? Mas quando eu falo cheque aqui, vocês vão entender que poderia ser qualquer documento que tenha um valor nominal nele, tá? Então, esse cheque aqui, ele foi projetado para custar, vamos colocar aqui um valor redondinho, que fica bom de vocês compreenderem. Ele foi projetado para custar R$1.000, tá bom? Então, você tem esse cheque, mas ele só vai poder ser descontado em um período de tempo de 6 meses. Você ganhou o seu cheque de R$1.000 hoje, mas você só vai poder ir ao banco daqui 6 meses para poder retirar esses R$1.000, tá bom? Aí você fala o seguinte: depois de 3 meses que você fez isso, você foi lá no banco e falou assim: rapaz, eu tenho esse cheque aqui, mas ele é pré-datado para daqui 3 meses ainda, e eu quero descontar ele agora, tá bom? Aí então você vai pensar o seguinte: ele vai ser descontado faltando, vou colocar aqui assim, ó, faltando 3 meses, tá bom? Aí a gente vai entender o seguinte, que esse tempo agora de trabalho aqui, que deveria ser os 6 meses, ele só foi utilizado para 3, tá? Ou seja, ele vai ser antecipado 3 meses, tá bom? O cheque era para 6 meses, mas você precisou antecipar ele aqui 3 meses antes, então na fórmula você vai usar esses 3 meses. Então seria a mesma coisa que você falar assim, ó, desconto é o que eu tenho de nominal no meu cheque, então eu vou chamar de N, tá certo? Vezes o que? Não, perdão, vezes não, é menos aqui, tá? É o meu valor nominal menos os juros que eu ganharia nesses 3 meses que ficou faltando, que seria quem? 3 vezes a porcentagem de quantos por cento que eu falei aqui? Eu não falei, né? O banco, vamos imaginar que o banco fale que a taxa de descontos, ó, a taxa de desconto seja de 5%, certo? Então, você quer descontar um cheque que é para daqui 3 meses? Tudo bem, eu desconto para você, mas a taxa de desconto que a gente usa é de 5%. Então, você vai pagar os 5% para o banco. Então, seria 3, esse 3 aqui é a quantidade de meses que vai ser antecipado, vezes 5%, que seria 0,05 vezes os R$1.000, né? Que é o N. Já que eu coloquei o primeiro valor aqui em forma de decimal, de algébrica, vamos colocar aqui também algébrica. Seria quem? O N vezes a taxa vezes o tempo, tá? É a mesma fórmula do juro. Então, o desconto seria de quem? De R$1.000, que seria o valor oficial, né, para 6 meses, menos o cálculo dos 5% em cima dos 1.000. Seria 1.000 vezes I, que é 0,05, vezes o tempo, que seria 3 meses. Tá? Então, o desconto vai ser de quem? 1.000 menos quanto? 2 zeros da direita, cancela 2 zeros da esquerda. Que é 10 vezes 5, 50. 50 vezes 3, 150. Então, seria 1.000 menos 150. Ou seja, o desconto aqui vai ser... Não é nem desconto aqui. É o valor atual. Deixa eu trocar isso aqui. Tô colocando aqui as coisas trocadas. É o valor atual, tá? Então, o valor atual vai ser 1.000 menos 150, que vai dar aqui R$850. Tá vendo? Então, veja. Você tem um cheque na mão de R$1.000 projetado para descontar daqui 3 meses. Mas se você quer descontar ele agora, o banco diz para você a taxa que você paga de desconto, que no caso é 5%, e aí você retira esses 5% de R$1.000 do valor dele e você só recebe 850. Tá bom? Isso é o que os bancos fazem para
calcular aí desconto simples. Beleza? Então, é tudo bem simples, mesmo, bem tranquilo. É o inverso do juros simples, tá bom? Ao invés de aumentar o valor, que é o que o juro simples faz, né? Ele pega um valor fixo e aumenta ele, e o desconto ele pega um valor fixo e diminui ele, tá bom? É o oposto do juro simples. Combinado? Ok? Então, ficou aí a ideia de desconto. Vocês refaçam alguns exercícios, peçam, inclusive pede para as IAs aí fazer uma lista de exercícios para vocês, desses assuntos, e vai resolvendo juntamente com ela ali, vai analisando, ver se ela fez o cálculo correto, se está tudo bacaninha, e vai aprendendo junto, tá bom? A tecnologia está aí para isso mesmo, para nos ajudar a aprender. Certo? Vamos para o nosso penúltimo item, então, da nossa revisão. Já estamos aqui com 1h10 de revisão, mas é normal, tá bom? Porque, como eu já falei para vocês, eu não vou poder estar aí com vocês na revisão básica, então vou deixar gravado, tá bom? Vamos para o nosso próximo tópico, que é o desconto racional. O que é o desconto racional? É o oposto do juro composto, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó. É o oposto do juro composto. Beleza? Vamos entender agora uma coisinha. O que significa essa ideia de oposto do juro composto? Ó, suponha que eu vá trabalhar com o dinheiro assim. Não vou botar a palavra hoje, não. Vou botar presente, tá bom? O hoje para nós vai ser o tempo presente. E o amanhã para nós vai ser o tempo futuro. Bacana? O que o juro composto faz? Ele pega um valor qualquer, tá? Do presente e leva lá para o futuro. Através de quem? Do juro, certo? E o que o desconto faz? O desconto, ele pega um valor do futuro e traz para onde? Para o presente, tá? Isso é que o desconto faz, tá bom? Por isso que eles são inversos. A ideia é a mesma, a fórmula é a mesma. O que vai acontecer é que vocês vão apenas fazer essa movimentação do dinheiro na linha do tempo. Às vezes o dinheiro vai para o futuro, às vezes o dinheiro volta para o presente, e assim as pessoas vão manipulando, né, o dinheiro, usando sempre a ideia do juro ou do desconto. Para isso, vamos colocar aqui um probleminha também, e vale muito a pena vocês pegarem a teoria disso daqui, como funciona, por que é assim. Aprenda a explicar, tá certo? Vamos supor o seguinte, ó, já que a ideia aqui é desconto racional. Suponha que você tem aí um título, vou colocar assim, ó, um título que ele vale hoje, aliás, ele vale 10 mil reais. Vale 10 mil, tá bom? A taxa de juro praticada no mercado é de 2%. Bacana? Esse título aqui, por exemplo, ele vence, olha só, o vencimento dele, vou colocar assim, daqui a 3 meses. Tá bom? Então, alguém tem um título, uma duplicata, um documento, uma conta que precisa pagar daqui a 10 meses. O valor de juro praticado, a taxa de juro praticada para calcular esse valor lá no futuro foi de 2%, e ele vai vencer daqui a 3 meses. Mas por um motivo qualquer, uma alegria qualquer, você conseguiu arrumar esses 10 mil hoje, tá bom?
e quer fazer o pagamento desse valor hoje, dessa duplicata. Então, daqui a 3 meses, ela vai valer 10 mil reais. Então, se você trouxer essa dívida para o agora, para o momento, essa dívida vai valer menos. Ou seja, você não precisa pagar os 10 mil se você vai pagar adiantado. Essa é a ideia, tá bom? Então, usando a mesma fórmula do montante do juro, tá bom? Então, como é que é a fórmula do montante do juro composto? Montante é igual a um capital inicial vezes 1 mais I elevado a T, tá bom? Esse montante aqui é a mesma coisa, vamos chamar ele assim, de valor no futuro. Vou chamar ele de valor E, tá bom? O valor no futuro. O capital inicial, a gente pode chamar ele assim, de valor no presente. E o resto continua como está. Então, eu quero encontrar isso aqui, ó. Vou destacar ele aqui, ó. A gente quer encontrar o valor no presente de um valor futuro de 10 mil reais. Sendo assim, o que acontece? A gente isola esse valor presente aqui. E todo esse fator aqui, que eu estou destacando, vai para o outro lado da igualdade dividindo, tá bom? Ou seja, a nossa expressão ficaria assim: o valor presente é a mesma coisa que o valor do futuro dividido por 1 mais I elevado a quem? Ao T, certo? Então, olha que bonito isso aí. A gente está desfazendo o que o juro composto fez. Ao invés de calcular o montante, a gente vai calcular quem? O valor presente, tá bom? Que seria o mesmo capital inicial, tá? Então, o valor presente vai ser igual. O nosso valor no futuro é de 10 mil reais, mas eu vou pagar ele adiantado em 3 meses. Então, vou trocar aqui o T por 3. E o mais I, como é 2% aqui de juros, então 1 mais 2% ficaria aqui 1,02, né? Seria 2%. Resolvendo essa potência aí, então ficaria aqui 10 mil dividido por quanto? Vamos fazer essa potência aí separadinho. Ó, abre os parênteses aqui, 1,02, fecha os parênteses, elevado a 3. Igual, olha o que deu aqui, 1,0612. 1,0612. E agora a gente vai dividir 1000 para 1,0612, certo? Vamos lá de novo na calculadora. Limpar ela aqui. 1000 dividido por 1,0612. E vai dar quanto? Olha só, vou botar aqui de vermelho, bem bonitão, tá bom? Dá uma olhada ali. R$ 942,32. Ó, R$ 942,32. Que bacana aqui, ó. Tá vendo? Então, essa é a ideia de desconto racional. É o desconto que desfaz o que o juro composto realizou. Tá bom? Então, é bom a gente ficar esperto aí, por exemplo. Então, se você tem 10 mil reais para vencer daqui a 3 meses, você não. Eu coloquei, foi 10 mil. Ah, eu dividi, foi só 1000, perdão aqui. Então, vamos consertar essa conta aqui. Não é 1000, tio. É 10 mil. 10 mil dividido por 1,0612. Olha, 9.423. Então, vai dar isso aqui, ó. 9.423 reais. Aproximadamente aí, né? Vamos deixar redondinho aí para aproximar aqui para o 9.423. Veja, pensando bem aí, eu
pagaria 10 mil, antecipando 3 meses, eu vou ter aí quase R$ 600 de desconto, né? Então, vale a pena a gente pensar nisso. Beleza, meu povo. Então, desconto racional é isso, certo? E faltando, então, agora o nosso último tópico aqui, taxa nominal e proporcional e efetiva. Vamos agora limpar nossa tela, respirar um pouquinho aqui. Falamos aqui de descontos racionais, descontos simples. Eu espero que tenha sido suficiente para vocês compreenderem o conceito, compreenderem a ideia, ter uma noção aí do cálculo, tá bom? Agora vamos falar de taxas. Taxas nominal, proporcional e efetiva. Vamos lá. Primeiro vamos falar de taxa nominal. O que é uma taxa nominal? Acho que a ideia do nome já diz. Nominal é aquilo que está escrito no documento. Então vamos lá, o seguinte. Nominal. Eu vou usar aqui a ideia assim, ó. Escrito no documento. Tá bom? Para vocês saberem essa ideia. Nominal. Escrito no documento. Então, suponha que você tem aqui um valor, tá bom? Vou chamar ele aqui de valor. Bota aqui valorzinho mesmo. Um valor V de. Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui R$ 1.000. E ele vai ser capitalizado. Olha só, a uma taxa de juro. Não, perdão, ele vai ser transacionado, né, vamos dizer assim, a uma taxa de juro aqui de 6% ao ano. 6% ao ano. Mas vai ser capitalizado mensalmente. Tá? Então, eu vou colocar assim, capitalizado mensalmente. O que significa isso, capitalizado mensalmente? Alguém fala assim para você o seguinte, olha, eu te empresto R$ 1.000, o meu juro é de 6% ao ano, mas eu faço os cálculos a cada mês, tá bom? Então, a cada mês eu vou calcular quanto de juro que você está me devendo. Então, isso é que quer dizer capitalizado mensalmente, tá bom? Aí, o que acontece? Ora, o documento está dizendo que é 6% ao ano, mas o cara está dizendo que vai fazer o cálculo mensal, capitalizar ele mensalmente. Como é que fica isso? Como é que ele vai fazer isso? Então, ele tem que fazer uma transformação dessa taxa, tá bom? Da taxa de ano para uma taxa proporcional por mês, certo? Então, é uma conta simples de fazer. Vamos colocar aqui a seguinte ideia, ó. Essa taxa nominal aqui, que está lá, eu vou colocar aqui assim, a taxa nominal, que está no documento, ela era o quê? De 6% ao ano. Bacana? Agora eu preciso fazer ela para uma taxa proporcional, tá? Ó, o que seria isso aqui? Uma taxa proporcional. Eu vou pegar esse 6%, ó, vou pegar esse 6 e vou dividir ela em 12, tá bom? Vou dividir em 12 para descobrir quanto que ele equivale por mês. Então, isso significa que esse 6% ao ano, ele vai gerar aqui para mim 0,5% ao mês, ou seja, 0,5% ao mês. Isso é que é chamado de taxa proporcional, tá bom? Conclusão: 6% ao ano é proporcional a 0,5% ao mês. Legal? É proporcional a 0,5% ao mês.
Não, então não é uma conta difícil de você fazer. Se alguém lhe deu aí uma taxa por ano e quer capitalizar ela mensalmente, você vai fazer uma divisãozinha de por 12, né? Porque um ano tem 12 meses. Aí o nome que era nominal passa a ser chamado proporcional. Então, quer dizer, 0,5% ao mês é a taxa proporcional a 6% ao ano, tá bom? Então, quando o cara fala assim, olha, o meu juro é de 6% ao ano, mas eu vou capitalizar ele mensalmente, então ele está dizendo para você o seguinte, ó, então eu vou todo mês, eu vou aplicar o juro de 0,5%, viu? Para quê? Para que ao final do ano eu chegue a esses 6%. Bacana? Bem, esse é o conceito. E tem lógica. Se você for observar, tem lógica. Agora, vamos fazer aqui um outro tracinho para a gente poder encontrar a taxa efetiva, tá bom? Porque pensa bem, alguém falou que a taxa era de 6% ao ano, mas vai calcular mensalmente. Então, se ele calcula mensalmente, no primeiro mês ele calculou o juro em cima de R$ 1.000. Mas no segundo mês, ele não vai calcular mais o juro em cima só dos R$ 1.000. Ele vai calcular o juro em cima dos R$ 1.000 mais os 0,5% de juro do mês anterior. No terceiro mês, ele calcula os 0,5% em cima dos R$ 1.000 mais o juro dos 2 meses anteriores. Então, no final das contas, a gente pode perceber que o 0,5% vai ser calculado em cima dos juros do mês anterior. Sendo assim, a gente precisa calcular essa taxa real ou taxa efetiva, tá bom? Então, aqui é uma coisa bastante legal. Por quê? Porque quando as pessoas descobrem isso daqui, acaba assim percebendo que vale muito a pena entender de matemática financeira para não cair, né, nessas pequenas armadilhas aí do mundo dos negócios. E não é uma armadilha escondida, não, viu? É uma armadilha assim meio escancarada na realidade. Às vezes só mesmo falta de informação para deixar a gente bem a par. Pois bem, então vamos agora usar a expressão de calcular as taxas efetivas. Então a gente usa sempre isso aqui, olha. 1 mais I é igual a 1 mais I, vou botar um I maiúsculo aqui, tá? Elevado a T, ou N, né, quando vocês preferirem. Seria o mesmo que perguntar assim, esse 0,5%, então, que vai ser capitalizado mensalmente, vai valer quanto de verdade no final do ano? Tá bom? Seria mais ou menos essa ideia. Então, vamos tratar disso daqui. Então, ficaria assim, olha. 1 mais I, tá bom? Que é o que eu quero agora descobrir esse I aqui, é igual a quem? 1 mais 0,5% é 0,005. Isso? Elevado a T. Onde esse T aqui no caso seria quem? Seria 12, tá? Que são 12 meses, que é o ano. Fazendo essa operação aqui ó, na calculadora, para andar rapidinho, a gente fechar aqui nessa revisão, então ficaria o quê? 1 mais I é igual a quem? Aqui vai dar 1,005, né? Elevado a 12. Vamos colocar na calculadora aqui agora. Limpando aqui, olha. Abre parênteses. 1,005, né? Que é... Ops, eu coloquei 0 a mais. Aí, fecha parênteses aqui. Elevado a 12. Elevado a 12. Eu vou encontrar aqui que valor? 1,06167. Olha só. 1,06167. Para me descobrir esse I, esse 1 vai para o lado de cá diminuindo,
certo? Então, ficaria assim. Fechar ele bem aqui, ó. E vai ser 1,06167 menos 1. Tirando esse 1 aqui, eu vou ficar com o I igual a 0,06167. Ou seja, transformando agora em porcentagem aqui, a vírgula vai sair daqui, vai passar para cá, ó. Então, fica 6,16% ao ano. Ao ano. Olha aqui a realidade. Fique bastante atento a isso. A proposta aqui no início era dizer o quê? É dizer que... deixa eu destacar aqui numa corzinha diferente. Vou botar aqui de verdinho. A proposta aqui é que seria de 6% ao ano, não é? 6% ao ano. Mas queria ser capitalizado como mensalmente, ou seja, feito o cálculo do juro a cada mês. Esse processo de oferecer uma taxa ao ano e capitalizar ele mensalmente vai sempre no final resultar numa taxa maior do que a oferecida, que foi isso aqui que aconteceu, ó, tá? Ofereceram 6% ao ano, mas no final das contas vão cobrar quanto? 6,16% ao ano, tá bom? Isso aqui é que é chamado de taxa efetiva, tá? Então, deixa eu colocar ali, de verdinho mesmo ali, ó. Vou achar um verdão bonitão aqui para colocar ele ali. A taxa efetiva vai ser de 6,16% ao ano. Tá bom? Ao ano. Observem bem essa relação aqui, para vocês não confundirem na hora de resolver os problemas. Ó, a taxa nominal estava por ano, ela foi levada ao final do processo a uma taxa efetiva também por ano, tá vendo? Ó, ano aqui, ó, e ano aqui. Não vão confundir com a taxa do mês, tá bem? Então, essa daqui seria a taxa efetiva do mês, que também é chamado de proporcional, tá bom? Então, vou colocar aqui, essa efetiva mensal é a mesma coisa que taxa proporcional, tá bom? Então, refazendo aqui a ideia, relembrando, 6%, uma taxa nominal de 6%, ela equivale a uma taxa efetiva mensal de 0,5%, que é só dividir os 6% por 12, e equivale a uma taxa efetiva anual de 6,16%. Tá? Então é isso, essa é a ideia. Então esse nosso tópico número 6 aí seria isso, seria entender essas taxas, taxa nominal, taxa proporcional ou taxa efetiva, tá bom? Só lembrando que a taxa efetiva mensal também recebe esse nome de proporcional, beleza? É aquela que vai ser realmente capitalizada lá no seu título. Tranquilos assim? Pois muito bem, meu povo. Eu espero que essa 1h e 33 minutos aqui de conversa, de revisão, embora só eu falando aqui, tá bom? Espero que possa surtir efeito aí nas revisões de vocês e que vocês consigam fechar bem essa prova, tirar uma ótima nota, mas não apenas na nota na prova, mas uma ótima nota na vida também, beleza? Que Deus os abençoe. Eu espero mesmo que vocês todos tenham sucesso. Grande abraço.